Bom dia, pessoal. Esse é o programa Coletivizar e a gente está aqui na Fapcom no dia 16 de novembro de 2023 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre coletivos e a importância deles com a Ju Saraiva. A nossa convidada de hoje é a Ju Saraiva. Ela é produtora, diretora, atriz, diretora de arte e educadora. Uma pessoa que atualmente tem movimentado bastante a cena do audiovisual. Ela integra o coletivo As Fulanas e que recentemente participou do 34º Festival Internacional de Curta de São Paulo, Curta aqui no Fórum. Então, a gente está aqui com a Ju Saraiva. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. E agora, vamos trocar essa ideia sobre os coletivos e tal. Mas antes disso, como você começou com audiovisual e como tem sido essa experiência de fazer? Então, eu acho que para começar a falar de audiovisual, acho que a gente tem que começar a falar sobre arte. Eu comecei no teatro, lá na escola, com uns 11 anos, eu acho. E aí eu me apaixonei pelo teatro e aí eu conheci a Fábrica de Cultura. E aí na Fábrica de Culturas, eu fazia aqui lá na Zona Norte, que eu sou de lá. E aí eu conheci o Projeto Espetáculo, que ele é um projeto, que ele é um dos maiores projetos da fábrica, que a gente ficou um ano inteiro para fazer um espetáculo. E aí eu comecei nessa vida assim, atuando, e aí eu gostei muito. E aí, aos poucos eu fui indo em outros cursos, eu fui indo um pouco para música, para o circo, para foto, cenário, figurino. E aí eu encontrei um pouco do audiovisual. E aí foi muito Eu tinha um coletivo de teatro que a gente fez a partir de uma das peças da fábrica. Sim. E aí a gente se inscreveu no edital, que é o edital Vai, aqui de São Paulo. E aí a gente se inscreveu de 2018 para 2019. Daí a gente passou, foi contemplados. Só que o edital, ele demora um pouco até você receber o dinheiro, começar todo o projeto. E aí a gente, demorou muito, a gente foi começar já pro final de 2019, só que aí quando a gente tava lá, a gente pegou e virou pandemia, né? Porque virou o ano, e aí a gente teve que acabar os projetos em audiovisual. E aí a gente fez um documentário sobre a peça. Sim. Era um documentário que ele era a mãe da personagem falando entrevistando os personagens da peça. E aí ela entrevistava e queria saber onde que estava a filha, porque no final dessa peça a filha ia embora. Sim. E aí a gente fez esse mock e a gente fez 3 clipes também. E aí a partir disso, de 2020, assim, a gente lançou. Comecei a me interessar mais por audiovisual, eu já gostava, porque no teatro a gente juntava bastante também audiovisual com o teatro, né, o teatro mais contemporâneo. E aí, a partir disso, passou um pouco a pandemia, né? Quando voltou, eu entrei mais para os cursos de audiovisual, fiz o curso do É Nós na Fita. E aí, eu tô numa frequência bem frenética desde então no audiovisual. Aí agora eu tô cursando na faculdade, tô com os coletivos e é isso. Pô. Então, os coletivos, então, eles já vêm desde antes, né, dos projetos audiovisuais, né? Que é com essa coisa do teatro. Uma das coisas que eu queria saber, né, que você comentou, dos editais, assim. Sim. Como é esse processo de se inscrever para os editais, fazer os documentos, porque a gente sabe que é bastante demorado, produzir o documento e depois para receber a verba, né? Como é essa relação? Então, o primeiro edital que eu participei foi o edital do Vai. Eu tinha acho que 16 para 17. Só que foi bem doido, na verdade a gente não tinha muita consciência do que a gente estava fazendo, né? Porque a gente era bem novinho. A gente soube do edital, o nosso diretor falou. A gente se inscreveu, fez os documentos, primeiro contato, acho que com grandes burocracias que a gente teve, que era todo mundo menor de idade praticamente. E aí a gente foi indo fazendo, foi bem difícil no começo para entender, mas eu acho que a partir dos anos agora, tá indo mais fácil, né? Sim. Porque alguns editais se parecem com outros, algumas vezes você tem um projeto que já está escrito, então é só você adequar para aquele edital. Mas aí eu acho que agora tá
tá fluindo um pouco melhor. Agora também com mais consciência, mais sabendo, você fica mais ligeiro também para saber. Sim. Eu também, na minha formação, eu passei de teatro, eu fiz formação lá no Senac, e a gente tem matérias sobre editais e projetos de lei de incentivo. Entendi. Então lá também aprendi bastante sobre. Então nesses projetos tem como as pessoas lerem e entender melhor como funciona para ela participar do edital. E eu acho que também porque o VAI, por ele ser um edital que é se eu não me engano, majoritariamente preferência até 29 anos, ele é um edital que é mais jovem. Então, acho que ele acaba sendo um pouco mais fácil também para você, tipo, entrar na vida de edital. Sim. Certo. E aí, os seus projetos que você tem feito, eles têm uma pegada mais social, mais, sei lá, uma história mais de romance. Qual que é o estilo que você gosta de fazer as suas produções, as suas obras? Eu acho que as últimas coisas que eu fiz, ela foi muito mais para uma linguagem do afro-surrealismo, o afrofuturismo também. E aí eu acho que histórias muito parecidas, eu acho que talvez comigo, com a minha vivência, com a vivência das pessoas que fazem os filmes comigo. E aí eu acho que tá indo mais nessa pegada. Recentemente teve o Adeus Azul, que ele foi um pouco mais romance, que você falou. Mas enfim, agora eu tô fazendo um filme que ele é totalmente comédia. Ele é um pouco também sobre romance, porque ele é um documentário. Ele é um documentário sobre amor, né? E aí, tipo, a gente tá rifando um colega nosso de faculdade, um encontro com ele. Mas isso começou numa brincadeira. Porque também é outra forma, né, de você conseguir financiamento rifas. Sim. E pelo menos lá na Belas Artes, não sei se aqui na Fapcom, mas lá a gente faz muitas rifas. Tem muita rifa. Tem muitas rifas lá, muito catarse, pra fazer os projetos. E aí a gente falou assim, nossa, tô muito cansado de fazer rifa, tipo, é muito cansativo. E aí a gente falou, temos que conseguir uma nova forma de conseguir arrecadar dinheiro. E a gente também fez meio que uma brincadeira pra acabar com essas rifas. Mas não é acabar com a rifa, porque a gente odeia a rifa, mas por ser tão precário essa forma de fazer cinema que a gente não quer viver nessa precariedade sempre. Sim. Nem sempre o edital dá tempo, né, de esperar o edital sair, inscrever o edital, esperar o dinheiro e acaba recorrendo às rifas. Não, muitas vezes do meu coletivo somos eu e mais 2 meninas e a gente era em 4 antes, né, mas por enquanto agora a gente tá em 3. E a gente tira dinheiro do nosso bolso mesmo, que a gente mal tem pra fazer o filme. Sim. O último filme que a gente fez em coletivo foi o Adeus Azul. E a gente tirou dinheiro do nosso bolso, a gente teve uma ajuda do festival, do Kino Fórum, pra fazer, porque a gente era convidadas. Mas a gente tirou dinheiro do nosso bolso pra fazer, e aí pegando equipamento emprestado de um, de outro, e de várias coisas assim. Sim. E conta mais do seu coletivo que você participa. Meu coletivo, eu tenho 2 coletivos, um que é a coletiva Fulanas e É Nós Que Grava. Certo. O coletivo Fulanas, ela nasceu num TCC meu do curso de artes cênicas, lá do Senac. A gente tinha eu e as meninas e a gente nasceu disso, da gente se juntar para querer falar muito sobre o machismo estrutural, sobre as vivências femininas. E aí a gente criou essa coletiva Fulanas. A princípio ela ia ser um podcast, mas agora ela está se transformando em várias outras coisas e aí agora ela está no momento que a gente está de série, né? A gente fez um teaser do piloto da nossa série no começo do ano e aí agora a gente está escrevendo os roteiros, né? A gente já tem a primeira temporada escrita e já tem um pouco de encaminhada da segunda para a terceira e aí é muito disso. Aí esses são eu e as meninas que a gente faz. Sim. E aí a gente está focado muito nessa série. E também em mundo de podcast, a gente quer muito focar mulheres no trabalho, sabe? Mulheres à vista. Sim. A gente está em foco do audiovisual, né? No nosso tema. Mas a gente também quer, tipo, mulheres no radialismo, mulheres na medicina, mulheres em tudo. Porque a gente sempre vê um homem no comando. Sim. E o Nós Que Grava, ela é mais a minha coletiva de gravação, né? Tipo, eu tenho uns amigos que a gente se formou junto no curso do Nós na Fita. E aí disso
Surgiu muito no teaser das fulanas. A gente se juntou pra gravar isso. Foi a primeira coisa que a gente gravou depois do curso, juntos. E aí a gente gravou o teaser juntos e a gente falou, nossa, a gente trabalha muito bem juntos, né? Tem um pouquinho de gente de lá, um pouquinho de gente de cada lugar, né? E aí a gente tá se formando como coletivo, né? A gente quer se formar também como muito uma base de dados pra gente se fortalecer. Então a gente tem muito, além das pessoas que gravam com a gente tem essa base de dados de pessoas, de toda vez que a gente grava algum projeto, né, assim, de forma independente, a gente pega o contato dessas pessoas porque aparecem sempre muitos projetos ou trabalhos e a gente repassa para essas pessoas, para a gente sempre estar não só indicando pessoas desse meio, do nosso meio, né, mas para fortalecer da onde a gente é. Sim, o coletivo tem muito disso, né? Você vai conhecendo uma galera e aí nem sempre o pessoal tem disponibilidade, você vai juntando e formando coletivos, formam outros coletivos. Outra coisa que eu queria perguntar era como que começa, como você tem essa parceria com o pessoal do Kinofórum, né? Que você disse que foram convidados para participar do festival, como foi isso? Então, o Kinofórum foi que a gente gravou o nosso teaser da série. A gente se inscreveu, foi bem doido, na verdade. A gente, acho que era tipo, faltava, acho que um dia para se inscrever numa oficina que ia ser a primeira oficina que eles iam fazer de Bíblia de série. Aí eu mandei, tipo, madrugada, assim, para os meninos, o e-mail lá, assim, daqui no fórum. Falei, vamos se inscrever? Estão fazendo nada, né? Aí a gente se inscreveu, assim, eu lembro que a gente virou a madrugada, tipo, até umas 3 da manhã. Porque tinha várias perguntas, né, pra gente falar e tinha coisas que a gente teve que criar na hora também, porque estavam perguntando sobre a série, isso, aquilo, só que a gente só tinha a gente não tinha uma série, a gente tinha, na verdade, um curta. E aí, a partir disso, a gente foi criando na hora o que veio. Aí a gente passou, foram a gente e mais 2 coletivos que passaram nessa oficina no começo do ano. E aí, a partir disso, a gente criou muito um vínculo com eles, né? E aí, eles gostaram muito da forma que a gente produz, gostaram muito do nosso coletivo. E aí, eles convidaram a gente para a Noite de Kino, que foi lá do Kinofórum. Que a Noite de Kino, ele é um festival, no Festival do Kinofórum, ele tem essa programação que acontece, tipo, você tem um desafio. Nesse caso, a gente teve 87 horas para fazer um curta do zero. Caramba. E aí eles chamam estudantes para fazer, tipo, quinta-feira à noite você recebe o tema, segunda de manhã você tem que entregar o filme. E aí segunda de noite você vai ser exibido. Sim. E aí foi isso. Aí eles convidaram a gente para fazer, e aí a gente foi o único coletivo presente lá, porque lá só tinha faculdades. Então, faculdades e escolas de audiovisual. E a gente era o único que, tipo, tava sozinho, não tinha um professor, independente mesmo. Entendi. E o seu coletivo já está começando a fazer além das obras de vocês, mas, sei lá, pegar jobs, freelas, coisas do tipo? Essa é a ideia? Então, acho que é um pouco disso, mas a gente ainda não pegou como coletivo, né? A gente pega muito individual, cada um pega, então a gente vai passando um para os outros. Sim. Mas a ideia é que a gente se torne também uma produtora, para a gente poder fazer essas produções como equipe mesmo. Sim. Acho que um pouco disso. Que o coletivo tem disso também, que além de você se juntar com o pessoal para fazer os trabalhos, porque eu mesmo comecei com os meus amigos da Balaena fazendo os trabalhos da faculdade, e aí a gente, né, resolveu se juntar para fazer o coletivo mesmo, mas e a gente pretende futuramente talvez fazer a produtora para, né, pegar os jobs, fazer os freelinhas que aparecerem. Então, a Nós Que Grava, ela é uma produtora que nasce da Coletiva Fulanos. Então, a gente tem a Coletiva Fulanos e aí a gente criou a produtora à parte. Sim. E aí já é outras pessoas, né? Tipo, são as mesmas meninas comigo nessa produtora, só que aí a gente inclui mais pessoas. A Coletiva Fulanos é mais nós 3 mesmo e a Nós Que Grava, acho que deve ter agora umas 25 pessoas. Tá já bastante grande. E aí no coletivo, tem, sei lá, cargos bem definidos, ou o pessoal vai tendo vontade, vai trazendo roteiro, vai se formando? Então, nesse princípio até agora,
A gente tem algumas funções definidas, né? Tipo, os diretores, mas muito também nasceu, tipo, da vontade das pessoas. A gente sempre deixou em aberto, tipo, quando a gente foi fazer, né? O que você sente vontade de fazer, né? Porque muitas vezes no mercado de trabalho a gente não... Por exemplo, eu faço produção muito no mercado de trabalho, mas eu não gosto muito de ser produtora. Mas, para trabalhar, eu trabalho mais como produção. Então, tipo, também é um coletivo para você conseguir desempenhar funções que você não consegue ainda fazer no mercado de trabalho, porque você ainda não tem espaço. Então, a gente sempre coloca a vontade das pessoas para fazer. Por exemplo, tem uma das pessoas lá que ela fez direção de arte no começo, mas aí agora ela foi para operação de câmera. Aí ela trocou, agora ela não vai ser mais diretora de arte. Mas a gente tem algumas pessoas que estão encabeçadas, mas é porque funciona muito desse jeito. Sim. Mas se a pessoa sentir vontade, ela pode futuramente também trocar, e isso e aquilo. E né, também recentemente a gente, o pessoal da Balaena, da minha produtora, a gente gravou o nosso TCC, o Precariado, que você participou como direção. E foi de direção? Assistente de direção e produção. Isso. É tanta coisa, gente, que acaba confundindo as paradas, porque a gente vai fazendo um pouco de tudo também, né? Então, e aí conta um pouco pra gente como foi participar do Precariado. Foram dias bem complicados. Não, mas... foi um projeto bem grande, foi o primeiro TCC que eu fiz, porque eu ainda não tive o TCC na faculdade, né? Ainda estou no terceiro semestre. Mas foi uma experiência bem legal de ver, também de trabalhar com pessoas que eu ainda não tinha trabalhado, não conhecia, e que super foram boas. Recentemente até levei o Mac para fazer um trabalho comigo depois. Mas eu gostei bastante. Eu gostei também de desempenhar a função de assistente de direção, porque eu tinha muita vontade, só que até agora eu só tinha sido ou diretora de arte ou diretora. Não tinha ainda conseguido ter a oportunidade de ser assistente de direção. E eu gosto muito disso. E aí foi o meu primeiro contato mais forte, assim, porque eu já só tinha feito assistente de direção, tipo, ajudando o meu assistente de direção quando eu era diretora. Sim. Então foi um processo bem legal. A gente também gravou muito na rua, e aí eu achei muito legal. Eu ainda não tinha tido essa experiência de gravar na rua. Sim. Pra mim foi novo. Eu tinha tido a experiência de gravar na rua, mas era diferente. A gente tinha gravado com GoPro. Então, nesse caso, a gente... foi bem diferente, porque a gente gravou com câmera mais, né? Tipo, era muito parecido os curtas, o que eu gravei na rua, porque também era sobre entregadores. Mas eu gostei bastante. Acho que a Balaena também é um coletivo muito bom. Então, acho que é muito bom de trabalhar com pessoas assim. Obrigado. Fico lisonjeado de ouvir isso, porque essa foi a nossa primeira grande gravação, né, como coletivo. A gente já feito outros trabalhos um pouco menores, mas esse foi o nosso primeiro grande também, primeiro na rua. Não, primeiro na rua não, a gente já feito outro trabalho na rua, mas o primeiro na rua, assim, em alguns dias, com segurança, com equipamentos. Foi muito chique, a gente tinha um segurança. Tinha segurança, equipamentos muito bons, e que a gente conseguiu pegando com outras pessoas, conversando com outras pessoas, dialogando com outras pessoas. E que isso é o importante, né? E aí, voltando um pouco para a questão do seu coletivo As Fulanas, né, para você contar um pouco como é a experiência das mulheres produzindo peças audiovisuais. Então, eu acho que já começa aqui um pouco mais... Eu acho que a gente sempre tem um pouco mais de cuidado internamente como na produção. Acho que quando eu trabalho com homens, às vezes não, boa parte das vezes a gente não é escutada, a gente não é levado a sério nossas ideias, ou então a gente dá uma ideia e depois ele dá a mesma ideia e passa por cima, ou então muitas vezes ele passa por cima, ele pode ser o assistente de sei lá o que, do terceiro assistente, e aí você é diretora, ele não vai te levar a sério, e aí acho que muda bastante quando a sua equipe tem mulheres. E a coletiva Fulanas e a Nós que Grava, além de mulheres, a gente sempre coloca pessoas que são minorias, então a gente vai ter pessoas LGBTs, a gente vai ter pessoas pretas, a gente vai ter mulheres, e aí é sempre nisso. A gente também tem bastante pessoas trans no nosso coletivo, e aí a gente preza muito por isso, preza muito pelo respeito, e também para a gente não fazer os vícios
o mercado tem muitos vícios, né? Sim. Tipo, essa jornada de trabalho de 12 horas, né, de 7, que inclusive é uma luta que as pessoas do sindicato elas estão querendo, né, reivindicar para ter menos horas de 7, porque aí a gente trabalha, sei lá, 6 por 1, 12 horas no 7, aí também tem às vezes que tem diária noturna, e a gente preza para fazer menos. Então a gente preza para tentar sempre, claro que às vezes passa, né, às vezes dependendo, mas a gente sempre preza para fazer uma diária talvez de 8 horas, né? A gente faz a ordem do dia já pensando que vai ser 8 horas, para caso atrasar, chegue um pouco mais para as 10, né? Pra gente também não ter tanto desgaste da equipe, a gente não quer que isso aconteça. Então também ter, tipo, dias mais espaçados para gravar, ou então ter só um final de semana e depois estar livre. A gente preza muito pela qualidade. Sim, essa é uma discussão que tem aparecido bastante, né, a questão dos horários, porque eu, né, tendo a experiência de ter gravado as coisas na rua, é bem melhor você ter menos tempo de set e menos tempo de set para trabalhar, e aí você sair de lá com a cabeça no lugar, né? Porque chega um momento que é tão cansativo que a mente já não está funcionando mais. Então, diminuir esse tempo para produzir melhor nos próximos dias, né? Porque geralmente as gravações levam alguns dias. Então, também tem isso. Tipo, você começou 7 horas da manhã num dia, talvez a outra diária comece um pouco mais tarde. E aí, sempre indo assim, né? Também pensando se, sei lá, você vai gravar no domingo, boa parte... E você vai gravar num lugar longe, né? Pensando também onde as pessoas moram. Eu gosto de sempre ter os dados. Eu tenho dados de todo mundo que trabalha comigo, né? Então, eu sei onde as pessoas moram. Sei como que elas fazem para chegar lá, né? Sempre pergunto se elas vão de ônibus, se elas vão de metrô, de veículo próprio, para também prezar por essa qualidade, né? Porque não basta você acabar a diária, tipo, sei lá, 11 da noite, e aí a pessoa tá 2 horas da casa dela. E a gente que está fazendo a faculdade, o pessoal do coletivo no geral, geralmente a gente também trabalha, além de trabalhar com audiovisual, né? Então a gente tem emprego, tem estágio, então nem sempre dá para fazer também sets de 12 horas, porque nem todo mundo pode ficar esse tempo todo na rua, tem as obrigações, tem as coisas para fazer em casa, além de tudo. E eu acho que é isso, a gente está chegando agora para os finalmente do nosso programa, a não ser que a gente tenha mais perguntas. O que vocês acham? Não? Você tem alguma consideração, alguma coisa para dizer? Questão de Instagram, para divulgar as produções, porque é importante te divulgar. Então manda, pode mandar. Não sei, acho que talvez... Deixa eu ver... Acho que é muito importante o coletivizar que vocês estão fazendo, né? Dando esse espaço. Acho que é sempre bom a gente dar espaço para as pessoas que estão de coletivo. Acho que eu prezo muito por isso. Então, acho que eu estou me sentindo muito bem aqui. E acho que é um programa muito foda. Espero que vocês continuem, talvez. Não sei. Esse é, acho que, um piloto? Esse é o nosso piloto. A gente organizou ele em tempo recordes. Mas obrigado por ter curtido. Vamos só ver se vai aparecer mais questões. Mas... é isso. Pode falar, vamos falar sobre suas produções. Qual foi a sua produção que você mais gostou de ter feito, de ter organizado? Tá, eu acho que eu não sei se eu tenho alguma favorita, eu tenho algumas favoritas. Acho que finalizadas, né? Eu tenho 3 que são muito minhas favoritas, que é um clipe que eu fiz no primeiro semestre da faculdade, que se chamam Procuram-se Vitrines Pretas. A gente fez um clipe em homenagem a Elza Soares. E aí, ele é um clipe que a gente conta a narrativa da Vitória, que é uma adolescente preta, que ela não tem nenhuma referência ancestral dela, sabe? Então ela só tem referências brancas no começo do clipe, e aí ao decorrer do clipe ela vai se identificando mais a partir de uma foto que ela encontra da Elza Soares, que é um símbolo para ela. E aí ela entra num mundo que
é um pouco da cabeça dela, é um pouco que ela tá sonhando, mas é um pouco também a realidade, né? Muito disso. E aí eu gosto muito desse clipe, inclusive ele tá disponível no YouTube e no Vimeo e no meu Instagram. Procuram Se Vitrines Pretas. Se vocês colocarem, vocês vão achar. E a gente colocou com a música da Mulher do Fim do Mundo, da Elsa, né? A gente tinha que escolher uma das músicas dela pra gente homenagear. Eu gosto muito desse clipe, foi a minha primeira direção também. Deixa eu ver. Eu gosto muito do Adeus Azul também, que é o curta do Kino Fórum. Eu acho que ele é um curta muito, muito pessoal, né? Ele fala muito sobre relações amorosas e sobre como você pode, sei lá, você pode assistir, tipo, a brisa desse filme é tipo, se você tivesse, depois de você sair dessa relação, ou então tá no meio dela, você conseguir olhar pra ela, tudo o que aconteceu nela, né? Então, tipo, você olhar pra dentro e olhar pra ela com os acontecimentos junto com a pessoa. Que é algo que eu acho que não acontece muito, porque a gente tá muito nisso de, tipo, falta conversar, sabe? Sim. Relações muito rápidas e afins. Eu gosto muito desse filme também, principalmente por ele ter sido, acho que talvez um dos maiores desafios que a gente fez em tempos recordes de 87 horas. Sim. A gente virou noite pra fazer. Eu gosto muito também do curta que lançou, inclusive, acho que foi dia 9, que ele é um curta também de um edital, que é o Espelhos. Ele é do meu querido amigo, que é o Cauê. E esse é um curta que a gente fez a partir de um edital que a gente fez uma formação audiovisual ao decorrer desse ano que se chama Meu Olhar. E também ir para programação da Futura. A gente ainda não tem os resultados, mas eu espero que passe. Eu gosto muito dele porque foi um dos primeiros que eu consegui ser apenas diretora de arte, porque tem muito disso também, de tipo, a gente faz produções e às vezes a gente acumula funções. E aí a gente vai acumulando, mas nessa eu consegui ser apenas a diretora de arte, né, que já é muita coisa. Mas aí eu consegui fazer isso e eu acho que também foi um dos projetos mais bonitos de direção de arte que eu já fiz. E acho que agora o último projeto que eu tô fazendo, que é um documentário na faculdade, a gente ainda tá em produção, a gente tá gravando, inclusive gravar amanhã também, algumas coisas. Que a gente ainda não tem um nome, mas ele parte de fazer a rifa com o meu amigo. E ele é um documentário que a gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre a autoestima do homem preto, a gente está falando sobre também a precariedade de fazer cinema. A gente está muito sobre o cinema, sobre o documentário. E aí eu também estou gostando muito dele. A gente ainda não tem data para lançar, mas ele acho que também vai ser um projeto que eu vou gostar bastante. Sim. E que dica que você dá para as pessoas que estão começando a trabalhar com audiovisual ou então estão começando a se coletivizar também? Mano, eu acho que algumas das coisas que talvez eu teria feito um pouco diferente no outro coletivo, nos outros projetos, acho que se impor um pouco também, né? Porque às vezes a gente tá fazendo por coletivo, a gente tá fazendo com amigo, e aí às vezes a gente deixa passar muitas coisas. Sim. Acho que muito disso, mas acho que também muito de, não é o fim do mundo algumas coisas vão acontecer e tá tudo bem, você tem que saber errar também. Lidar com os imprevistos. A gente tá ainda na fase dos 20 anos, mas provavelmente tem gente que vai começar antes. E aí você tem que saber dosar também isso, né? Você não vai conseguir entregar o filme da sua vida, talvez, aos 21 anos de idade, né? Você tem que saber. Isso ainda também é um processo. Acho que é isso, acho que aprender muito, acho que uma coisa muito legal que, pelo menos eu fiz, é ter passado um pouco por cada área, né, no audiovisual. Então, eu acho que, pra mim, pelo menos eu tenho isso como diretora, né? Se eu quero dirigir um filme, eu quero saber tudo que vai acontecer nele, quero saber como fazer cada coisa disso. Então, tipo, tem coisas que eu não sei fazer, mas, sei lá,
de edição, de montagem, não sei muito de pós, né? Sei um pouco. Mas aí quando o meu editor, minha editora vai me fazer o filme, eu fico em cima para poder aprender. E aí eu acho que eu fiz muito nisso, tipo, aprender sobre áudio, aprender sobre foto. Minimamente para você saber pedir alguma coisa, se você é um diretor, sabe? Sim. Pedir, saber, tipo, você pode não saber o nome, né? Tipo, do efeito, ou então do equipamento, porque também são muitos. E cada pessoa chama de um jeito diferente, tem vários isso do audiovisual. Mas saber minimamente o que você quer passar. Então, tipo, se você quer uma luz de tal jeito, você tem que saber pedir pro seu iluminador para fazer. Sim. E aí eu acho que eu prezo muito por isso, então prezar muito por aprender e também por somar. E você vai fazer seus primeiros projetos, provavelmente você não vai ganhar nada, você vai gastar mais do que vai ganhar. O que não é o ideal, mas isso acontece, não deveria ser. Mas pra frente vai vir mais coisas. Sim. Dialogar é uma coisa muito importante, porque a gente precisa conversar sobre as coisas, porque trabalhar sem ter um briefing, né, das coisas, sem ter, né, não dá para você exigir coisas que às vezes a pessoa ainda não tem essa capacidade, ou então não é o estilo de trabalho que ela tem, né? Então, o bom do coletivo é isso, que a gente vai se conversando, vai se entendendo e sabendo o que pedir, como pedir. Sim, acho que a partir das próximas gravações que eu vou ter com o meu coletivo, a gente vai saber muito mais. Sim. A gente já teve algumas gravações, mas aí vai passando do tempo, as pessoas vão criando mais intimidade, porque é um pouco diferente também, né? Tipo, todo mundo lá é muito amigo, né, por fora, mas a gente também tem essa relação dentro de set, que você vai construindo aos poucos com essa pessoa. Então, acho que por isso que é muito legal os coletivos, porque você pode não ser sempre fixo em um coletivo, mas se você, sei lá, eu fiz o trabalho com vocês da Balaena, e depois eu posso fazer com outro coletivo, e aí você vai criando várias intimidades com diferentes pessoas e diferentes produções. E aí você vai aprendendo várias formas de trabalhar também. Sim, e isso traz muito repertório para a gente, né? E era essa pergunta que eu queria fazer, de como que... quais são as suas inspirações, né? E como isso é conversado também com as pessoas do coletivo. Sim, acho que eu ainda não encontrei nenhuma inspiração dentro do cinema, tipo algum cineasta, alguma coisa assim. Mas eu tenho algumas inspirações, tipo... a Tasha Trace, elas são muito minhas inspirações. Principalmente porque elas são lá da Zona Norte, eu também, elas são lá do lado de casa. Moro perto do Peri, da onde que elas vieram. E aí eu acho que, tipo, tenho mais inspirações assim, sabe? Porque elas são um pouco só mais velhas do que eu, né? Acho que elas estão com 28 por aí. E eu tô com 21. E aí ver pessoas um pouco mais velhas do que eu, vindo da onde eu vim também. E dando certo. E dando certo, e sendo mulheres, é bem legal. Acho que... Mas aí eu acho que, tipo, me inspirou talvez em movimentos, né? Acho que muito dos meus filmes é afro-surrealistas, afrofuturistas. Acho que eu gosto muito disso porque eu pelo menos acredito que, e conversando também com as pessoas que seguem esse movimento, que é uma vanguarda que ela está se criando agora, né, nesse presente. Porque... E é louco isso, porque, tipo, nas vanguardas, quando elas acontecem, né, quando a gente estuda elas, as pessoas não tinham muitas ciências que elas estavam acontecendo. Sim. Mas acho que agora a gente consegue ter ciência que essa vanguarda vai se tornar uma vanguarda futuramente, esses movimentos. Sim, a gente conseguir mostrar as nossas histórias e ter gente que está afim de fazer isso, né? Que quando a gente vai trabalhar profissionalmente, nem sempre a gente encontra pessoas que entendem o que a gente está querendo dizer. Sim. E trabalhar com coletivo é isso, você tá com pessoas mais próximas da sua realidade. Acho que você acaba também se inspirando nas próprias pessoas que trabalham com você. Acho que é muito mais do que você se inspirar com pessoas perto, né? Tipo, que estão ao seu redor, que trabalham com você, do que pessoas que estão muito longe. Eu acho que eu prefiro me inspirar nas pessoas que trabalham comigo do que, sei lá, talvez um cineasta lá de Hollywood. Sim, facilita muito de não ter essas ambições muito grandes, que eu espero que a gente consiga chegar a ter um orçamento estratosférico desse, mas
a gente tem que começar por baixo e Sim. ir se juntando para a gente, né, chegar nesse nível. Eu acho que a gente tem que viver a nossa vivência um pouco, né? Então, tipo, você se inspira nas pessoas que estão perto de você e elas fazem uma coisa foda. E aí vocês fazem... Aí você, tipo, se inspira naquilo pra fazer. E aí eu acho que sim, a gente pode se inspirar em pessoas também com orçamentos grandes, mas é porque eu acho que talvez seja vivências diferentes. Aí não faz tanto sentido pra mim. Então, é isso. Agora tá dando o nosso tempo. Precisamos... Não entendi o seu gesto. Última pergunta. Então, não chegou a perguntinha pra mim, hein? A última pergunta é como é para você nesse exato momento estar se realizando nesse espaço como artista periférico e como é estar fazendo parte de um espaço que até então não era tão acessível para a gente. Então, a pergunta que o Rubens fez é em relação a se você está se sentindo realizada em fazer suas produções e como final, desculpa. E como está sendo acessar esse espaço que até então era Isso. tão difícil? E acessar esse espaço que é um pouco distante da nossa realidade na maioria das vezes. Mano, eu acho que... Principalmente por talvez ser... Acho que eu comecei a adentrar esses espaços quando eu entrei na faculdade, né? Eu sou bolsista na Belas Artes. E você ser bolsista é uma vivência muito doida. E eu acho que adentrar esses espaços, às vezes você fica pensando se você realmente devia estar lá ou não. Você se sente, acho que talvez no começo, um pouco impostor, até porque também não tem pessoas muito parecidas com você. Acho que eu tive muita sorte porque lá na faculdade eu tenho minha melhor amiga, ela estuda lá. Ela começou um semestre antes e aí ela também é bolsista. E a Jaque, que inclusive ela é atriz na maioria dos meus curtas. Ela é do Adeus Azul, no Vitrines Pretas. E a gente, tipo, é amiga desde a Fábrica de Cultura, então ela tá desde o começo. E aí eu acho que eu tive muita sorte de ter ela lá antes, porque aí a gente conseguia se ver uma na outra, né? Mas aí eu acho que também vai mudando um pouco ao decorrer que você passa lá, né? Agora já fazem um ano que eu tô lá estudando e você começa a se sentir pertencente no sentido de, tipo, sim, tenho que adentrar esse espaço e tenho que estar aqui. Sim. Mas eu acho que eu tô me sentindo muito bem com as minhas produções. Acho que esse ano eu gravei bastante coisa e gostei bastante da maioria. Normalmente antes eu era muito mais crítica, mas eu também aprendi a gostar de coisas que, tipo, são perfeitas para aquele momento da minha vida. Tipo, eu sei que se eu ver agora o clipe, vai ter algumas coisas que eu não gosto, tem algumas coisas que eu não gosto nele, mas tudo bem. Mas que agora eu sei que naquele momento foi o melhor que eu podia entregar. Sim. Aí acho que é um pouco disso. Então é isso. Agora, finalmente, vamos estar terminando o nosso programa, nosso evento Coletivizar. Obrigado por todo mundo que estava assistindo e, né, quis entender melhor como é essa questão do coletivo que a Ju trouxe pra gente, né, e transmitiu pra gente nossa... Me perdi, desculpa. Transmitir pra gente essas experiências do audiovisual. E muito obrigado por participar com a gente. Ter trabalhado com você também no Precariado foi muito bom, assim, deu uma visão bem diferente pra gente. E você tem mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa? O Instagram? Se o pessoal te encontrar e ver suas... Sim, pode ser. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que trabalhar com a Balaena é muito bom, sempre. Enfim, acho que só pra finalizar, acho que mano, não sei, acho que quem, sei lá, se quem estiver assistindo for uma pessoa, e for principalmente pessoas mais novas, né? Vai atrás, corre e, mano, adentra esses espaços, porque esses espaços também são seus. E acho que pra finalizar, minhas redes sociais o Instagram é Júlia escrito ao contrário, então é AI
Peraí. AILU. LUJXS. Tá. A E gente vai aí, deixar na aí na minha descrição. bio tem um LinkedIn e aí ele tem meu portfólio, tem várias coisas. É isso, muito obrigado. Eu sou o Fabrício Souza Miranda, depois eu esqueci, depois eu me lembrei de falar meu nome, né? Eu sou o Fabrício. E esse foi o evento Coletivizar. Muito obrigado. Obrigada.